O trem fantasma de Ouro Preto. Ouro Preto. Cidade de ladeiras íngremes, igrejas barrocas e casarios centenários. Durante o dia, suas construções contam histórias do ciclo do ouro, da opulência e da fé. Mas à noite, as pedras de suas ruas ecoam passos que não pertencem aos vivos. E entre os becos e trilhos desativados, um som ressurge, um apito rouco, longínquo, vindo de um trem que já não existe há quase um século. Essa é a história do trem fantasma de Ouro Preto. No final do século XIX, existia uma linha de trem que ligava Ouro Preto a Mariana, usada tanto para o transporte de minério quanto para passageiros. Uma composição em particular ficou famosa: a Locomotiva 42, movida a vapor, com seu maquinista Joaquim Fagundes, homem sério e dedicado ao ofício. Ele dizia que a linha era sua vida, e assim foi. Até o dia em que tudo terminou em tragédia, em Íris. 5 de novembro de 1897, uma forte tempestade desabou sobre a serra. Relâmpagos cortavam o céu enquanto a Locomotiva 42 se preparava para a última viagem do dia, levando meia dúzia de passageiros que insistiram em partir, mesmo com os alertas de deslizamento. No caminho, já entre curvas estreitas e penhascos, encobertos pela névoa, o trilho cedeu. Houve gritos, o apito desesperado do trem. E então, silêncio. Um abismo tragou a locomotiva inteira, engolindo-a com passageiros e tudo. Os corpos nunca foram encontrados. O local do acidente foi interditado e, com o tempo, esquecido. Mas o esquecimento só alimentou o que viria depois. Na década de 1920, começaram os primeiros relatos. Noite após noite, moradores próximos aos antigos trilhos diziam ouvir barulhos metálicos, como se rodas de ferro ainda cortassem os trilhos, abandonados. Outros diziam ter visto luzes se aproximando na escuridão, como faróis de um trem vindo na contramão do tempo. Mas o mais macabro eram os sons, o apito, os gritos abafados, os choros, o chiar do vapor. Pessoas que ousaram se aproximar dos trilhos nas noites chuvosas dizem ter visto a silhueta da locomotiva passar lentamente, com janelas iluminadas por uma luz amarelada e rostos imóveis colados, no vidro, encarando o vazio com olhos opacos. O maquinista, segundo dizem, está lá. O rosto tomado por fuligem e uma expressão de dor eterna, como se soubesse que está condenado a refazer o mesmo percurso até o fim dos tempos. Alguns afirmam que, se você estiver nos trilhos após a meia-noite, pode ouvir o próprio nome sendo sussurrado, vindo da neblina. Outros alegam ter acordado com marcas de graxa nos lençóis, sem jamais ter saído de casa. Há um relato nunca confirmado sobre um turista que, ao tentar filmar os antigos trilhos com uma câmera de visão noturna, captou uma sequência perturbadora. Um vagão inteiro passando em silêncio, sem trilhos, suspenso no ar, cortando a escuridão como uma navalha invisível. O vídeo, segundo consta, foi confiscado, mas o homem desapareceu dias depois. A lenda do trem fantasma de Ouro Preto não. É só uma história. É um aviso. Um lembrete de que nem todos os caminhos têm volta. E que há trens que, uma vez embarcados, jamais chegam ao destino. A Noiva de Copacabana. Lavras, Minas Gerais. Nas madrugadas silenciosas da cidade de Lavras, no sul de Minas Gerais, há um trecho da velha estrada de terra que poucos se atrevem a cruzar sozinhos após o cair da noite. Encravado entre colinas e matas densas, o caminho esquecido pelo tempo leva a um bairro chamado Copacabana, onde a névoa repousa pesada sobre o asfalto como um véu funerário. E é nesse cenário que a história mais aterradora da cidade se desenrola: a maldição da noiva de Copacabana. Corria o ano de 1958. Beatriz Helena de Andrade, uma jovem de apenas 22 anos, preparava-se para o que seria o dia mais feliz de sua vida. Filha única de um comerciante influente, ela cresceu sob o olhar atento da cidade, sendo sempre lembrada por sua beleza angelical e sua educação exemplar. Seu noivo, Davi, era um professor universitário, respeitado, discreto
e apaixonado. O casamento estava marcado para o dia 14 de junho, uma data fria, chuvosa, e que jamais seria esquecida. A capela de Copacabana foi decorada com rosas brancas e fitas de cetim. Os bancos de madeira rangiam sob o peso de parentes, vizinhos e curiosos, todos em expectativa, aguardando a entrada triunfal da noiva. Mas à medida que os minutos se tornavam horas, o murmúrio da celebração deu lugar a um silêncio crescente. Beatriz não havia chegado. O carro que a levava, um modelo preto de luxo, capotou em uma curva conhecida por suas armadilhas de barro e pedras soltas. Mas os relatos dos socorristas trazem algo que até hoje ninguém consegue explicar. O veículo estava completamente virado, mas os corpos não apresentavam sinais comuns de um acidente. O motorista tinha os olhos arrancados. A costureira que acompanhava Beatriz tinha a boca costurada com linha vermelha. E Beatriz... Bem, seu vestido estava intacto. Mas seu pescoço estava virado em um ângulo impossível, e seu rosto tinha um sorriso aberto, congelado, quase satisfeito. Nenhum vidro quebrado, nenhum arranhão no carro, e nenhuma gota de sangue. Desde então, surgiram testemunhos que arrepiam até os mais céticos. Moradores relatam ver uma figura espectral vagando pelas margens da estrada, segurando um buquê de flores mortas e olhando em direção à capela como se ainda buscasse seu altar. Às vezes, ela aparece no banco do carona de motoristas desavisados. Outras vezes, sua sombra é vista parada no final da nave da capela, mesmo quando as portas estão trancadas. Os cães uivam, os pássaros somem, e o ar se torna pesado, difícil de respirar. Há quem diga que a alma de Beatriz foi amaldiçoada por ter feito um pacto. Que o casamento era apenas uma cortina para algo muito mais profano. Uma união selada não com alianças, mas com sangue. Alguns idosos afirmam que naquela curva onde o carro capotou, existia um antigo marco de oferendas esquecidas, uma pedra com símbolos indígenas e marcas queimadas, destruída após o acidente. O bairro Copacabana vive à sombra dessa lenda. Toda sexta-feira 13, velas são deixadas no altar da capela. Não por devoção, mas por medo. Por respeito à noiva que nunca subiu ao altar, mas que parece ainda vagar, como se procurasse alguém que a leve até ele. A tradição local é clara. Se ouvir 3 batidas na janela após a meia-noite, não abra. Não importa o que você ouça. Não importa quem pareça chamar seu nome. Não é sua mãe. Não é seu marido. É ela. Menina do Cemitério, São João del Rei, Minas Gerais. Nas ruas de pedra de São João del Rei, onde sinos antigos ainda ecoam como lamentos do passado, há um lugar que os moradores antigos evitam mencionar ao entardecer: o cemitério do Rosário. Encravado entre ladeiras estreitas e casarões coloniais, ele é mais do que um campo santo. É o palco silencioso de uma presença inexplicável. Uma presença que carrega uma boneca nos braços e um olhar que parece não pertencer a este mundo. A lenda da menina do cemitério começa no final do século XIX. Seu nome era Mariana Alves do Carmo, uma criança órfã de apenas 8 anos, deixada aos cuidados de freiras após seus pais morrerem durante uma epidemia de varíola. Mariana era miúda, silenciosa, de cabelos encaracolados e olhos grandes demais para o rosto magro. Raramente falava com alguém, exceto com sua boneca de pano chamada Clarinha. A boneca era sua única companhia. Com ela, Mariana dormia, comia e até conversava. Longas conversas sussurradas, principalmente à noite. Reza a lenda que a menina começou a apresentar um comportamento estranho. Dizia ouvir vozes que vinham debaixo da terra. Contava para as freiras que Clarinha queria brincar no cemitério, onde os outros amiguinhos moravam. As freiras, supersticiosas e temerosas, chamaram um padre da região, que após conversar, com Mariana declarou: "Essa criança carrega uma tristeza que não veio deste mundo." Numa noite gélida, Mariana desapareceu. Foi encontrada 3 dias depois, sentada diante de um túmulo antigo e sem identificação, segurando sua boneca, morta, com os olhos abertos e um leve sorriso nos lábios.
Os médicos não conseguiram encontrar causa física para sua morte. Seu corpo estava intacto, sem feridas, sem hematomas, apenas frio e com um cheiro leve de terra molhada. Desde então, os relatos começaram. Funcionários do cemitério dizem ouvir passos pequenos entre os túmulos seguidos de risadas infantis abafadas. Testemunhas afirmam ver uma garotinha de vestido branco e laços vermelhos andando entre os mausoléus, carregando uma boneca suja, com um dos olhos faltando. Quando tentam se aproximar, ela desaparece como fumaça, deixando apenas o som de uma cantiga infantil no ar. Em certas madrugadas, moradores próximos relatam ouvir alguém batendo levemente nos portões do cemitério. Quando olham, não há ninguém, exceto por pequenas pegadas sujas de terra que levam até um túmulo esquecido. Alguns turistas que visitam a cidade dizem ter tirado fotos em frente ao cemitério, e ao revelarem as imagens, uma menina aparece sorrindo no fundo, sempre com a boneca nos braços. Há quem diga que Mariana nunca morreu, que sua alma foi levada pelo espírito que habita o túmulo sem nome, o mesmo com o qual ela dizia conversar. Outros afirmam que a boneca Clarinha guarda algo maligno, algo que a menina libertou, ou alimentou, com inocência e solidão. O túmulo onde encontraram Mariana ainda existe, mas está sempre molhado, mesmo em dias de sol escaldante. Nenhuma planta cresce sobre ele. E todas as noites de finados, alguém, nunca se sabe quem, deixa uma boneca nova diante da lápide. Há um ditado entre os moradores de São João del Rei. Se passar pelo rosário depois da meia-noite e vir uma menina sorrindo, não retribua o sorriso, nem olhe nos olhos dela. Você pode acabar ouvindo Clarinha também. O Padre Sem Rosto, Mariana, Minas Gerais. No coração da histórica cidade de Mariana, onde os sinos das igrejas ecoam entre becos de pedra e ruas que parecem não ter fim, existe um murmúrio antigo que se recusa a morrer. Uma história que não é contada em voz alta nas procissões nem nas missas, mas sussurrada entre paredes grossas de barro e cal, passada de geração em geração como uma maldição. A história do Padre Sem Rosto. Tudo começa no século XVIII, durante o auge do ciclo do ouro. Mariana florescia como uma das cidades mais ricas da colônia. E com a riqueza vinham os pecados: cobiça, luxúria, assassinato. Foi nesse tempo que um novo padre chegou à cidade, vindo da Europa. Seu nome se perdeu com o tempo, mas ele era descrito como um homem rígido, magro e de voz profunda, com sermões tão intensos que pareciam cortar a alma dos fiéis. Mas o que mais chamava a atenção era o fato de que ele nunca retirava o capuz negro que cobria sua cabeça, nem mesmo nos dias de calor escaldante. Dizia que fazia voto de humildade e penitência. E assim, sua presença se tornou ao mesmo tempo sagrada e perturbadora. Com o passar dos anos, começaram os boatos. Pessoas desapareciam após confessarem com ele. Algumas reapareciam dias depois, mudadas, caladas, apáticas, como se parte delas tivesse sido arrancada. Outras jamais voltavam. Diziam que nas madrugadas a igreja emitia sons estranhos, sussurros em latim, choros abafados, gemidos que vinham do altar. Alguns camponeses juravam ter visto o padre caminhando pelos arredores da cidade após a meia-noite, flutuando levemente acima do chão, carregando um rosário de espinhos. Certa vez, um jovem seminarista decidiu segui-lo para descobrir a verdade. Foi encontrado 3 dias depois, nu e enlouquecido, escondido dentro de um confessionário, repetindo a mesma frase: "Ele não tem rosto, ele não tem rosto, e mesmo assim ele me olhou." A lenda diz que o tal padre não era humano, ou, ao menos, não era mais humano, que em sua obsessão por purificar as almas dos pecadores, ele teria feito um pacto com entidades antigas, oferecendo rostos de fiéis em troca de poder espiritual. Ao olhar nos olhos dele, os fiéis perdiam parte de si. Seus pecados eram absorvidos, junto com suas memórias, identidade, até a alma.
Quando finalmente confrontado por outros clérigos, ele desapareceu em pleno altar, deixando para trás apenas sua batina negra, que cheirava a terra molhada e incenso queimado. Mas seu espírito ficou. Até hoje, dizem que em certas noites chuvosas, a velha igreja de São Francisco de Assis, já reformada dezenas de vezes, volta a exalar um odor fétido de velas derretidas e madeira queimada. Alguns juram ver um vulto, encapuzado sentado nos últimos bancos da igreja, murmurando preces em latim arcaico. E há quem diga que, ao entrar na igreja sozinho à noite, você pode acabar sentando no confessionário e ouvindo a respiração do outro lado. Respiração pesada, longa, como se estivesse esperando por você há séculos. E se tiver coragem de abrir a janelinha, não verá um rosto. Verá apenas um véu de trevas, um buraco negro onde deveria estar a face de um homem. E então, será tarde demais, porque o que ele veio buscar era o seu rosto. A noiva enforcada da Serra do Cipó. Entre os vales enevoados e formações rochosas esculpidas pelo tempo na Serra do Cipó, onde o silêncio da mata parece esconder segredos antigos e o vento sopra como se carregasse lamentos de outras eras, uma figura feminina é, até hoje, vista vagando pela beira da estrada em noites de lua minguante. Ela veste branco. Seu vestido é sujo, rasgado, e seus pés descalços sangram sobre as pedras. Seu rosto, às vezes, está coberto por um véu. Outras vezes, revela olhos vazios, fundos, que encaram a alma de quem ousa olhar de volta. Ela é conhecida como a Noiva Enforcada, e sua história é uma cicatriz aberta na memória da região. Tudo teria começado em meados dos anos 40. A jovem Maricela de Abreu, filha de uma família tradicional da região de Santana do Riacho, estava prestes a se casar com o homem que amava, um forasteiro vindo de Diamantina, um tipo calado, sedutor, que chegou com promessas e desaparecia por dias a fio. Ainda assim, Maricela o esperava ansiosamente. A cidade estava tomada pelos preparativos. Flores do campo, missa marcada, o vestido comprado a duras penas pela mãe costureira. Era para ser o casamento do ano. Mas, no dia da cerimônia, diante da igreja pequena à beira da serra, o noivo nunca apareceu. O que aconteceu depois é o que alimenta a maldição. Dizem que Maricela, vestida de noiva, correu para dentro da mata em desespero. Gritava, chorava, amaldiçoava o próprio nome. Durante 3 dias, não foi encontrada. Quando finalmente a localizaram, estava enforcada com o próprio véu, pendurada numa árvore torta, em um ponto alto da serra, onde o vento não para de soprar. Os mais antigos afirmam que seus olhos estavam abertos, mirando o céu como se visse algo que mais ninguém era capaz de compreender. Desde então, a região nunca mais foi a mesma. A árvore onde ela morreu secou, mas nunca caiu. Nenhuma planta cresce ao redor. Os pássaros não pousam nela. E a estrada próxima, conhecida como Curva da Noiva, tornou-se palco de aparições, acidentes inexplicáveis e desaparecimentos. Caminhoneiros juram ter visto uma mulher de branco pedindo carona, sempre ao lado da árvore morta. Quando param, ela desaparece. Outros dizem que ela entra, fica em silêncio até a próxima curva, e depois simplesmente some do banco do passageiro, deixando o cheiro de terra molhada e rosas secas. Mas o pior relato é o dos que a encaram no espelho retrovisor. Nesses casos, ela aparece no banco de trás, com o véu enroscado no pescoço, e um sussurro fraco saindo de seus lábios escurecidos. Você viu o meu amor? Ele me prometeu. Algumas vítimas desses encontros nunca mais dormiram em paz. Outras enlouqueceram. E há quem diga que todo homem que zombar da história, ou rir da lenda, será visitado por ela no meio da noite, ouvindo batidas na janela, acompanhadas de um sussurro arranhado vindo do nada, porque Maricela ainda espera. E ela espera por um final que nunca veio. Quando as luzes se apagam e os passos cessam pelas vielas de pedra, Minas Gerais revela sua verdadeira face. Não aquela dos cartões postais, das igrejas douradas,
ou dos cafés nas praças tranquilas, mas sim a face oculta, tecida por sombras, histórias sufocadas e gritos que o tempo tentou enterrar. Cada cidade, cada morro, cada estrada de terra guarda um segredo. Alguns estão enterrados em covas rasas, outros vivos, à espreita. Porque essas lendas que contamos aqui, elas não são apenas histórias. Elas são cicatrizes abertas, feridas antigas da terra, memórias que o tempo se recusa a apagar. Você, que agora conhece essas histórias, talvez não saia ileso. Talvez leve algo com você. Um pensamento, um medo novo, ou quem sabe, um sussurro. Aquele que você vai ouvir quando estiver sozinho, quando o relógio marcar 3:03 e o vento vindo de lugar nenhum chamar seu nome, boa sorte. E lembre-se, em Minas, até o silêncio conta histórias.